Fala galera, bem-vindos a mais um Landcast. Hoje aqui com um cara super gente boa, inteligentíssimo, humilde pra caramba, baita energia positiva, legal aqui, Luiz. Obrigado. Luiz Pires, superintendente da Assurant, toca produtos digitais, CX. Que mais, Luiz? Toca produtos digitais, CX, todo o portfólio ali de expansão de canais digitais está com a gente. Que legal, cara. Bem legal. Baita responsa, hein, bicho? É, difícil. Legal, 20 anos de experiência. O que eu tenho de idade é que ele tem de experiência. Passou por Bradesco, ThinkSeg, e agora na Assurant, né, com esse desafio bem legal que está lá. Cara, super agradeço por receber você aqui. E hoje a galera vai escutar um pouquinho sobre você, sobre tua vida, né? Como que você de fato desejou, como que você caiu na área de tecnologia, se foi de fato uma escolha ou como que foi. Né? Mas antes da gente falar de trabalho, né? Fala um pouquinho de você, cara. Como que é o Luiz, assim? Como que é no dia a dia? Como que é a tua vida? De onde você veio? Onde você mora? Onde você morava? Fala um pouquinho de você. Legal, obrigado. Primeiro, obrigado pelo convite. A gente fez uma reunião e depois já gerou esse convite para cá. Eu acho que a troca de energia foi muito boa. E os interesses também. Aprendo muito com vocês. Obrigado a todo o time da Land. Bom, Luiz Paulista, tenho 37 anos. Começo ali a entender que tipo de formação eu teria, né? Então, eu escolhi... Hoje eu sou formado em comunicação social, tenho uma especialização em marketing digital. Mas lá atrás, eu sempre pensei muito sobre como conseguir impactar negócio. E aí, impactar negócio, eu entro ali na faculdade de comunicação, eu fiz a PUC, e entrei muito em áreas de atuação de publicidade, marketing de publicidade. Tinha um espaço muito interessante em agência naquele momento, né? Tava bombando a época de agência, estou falando de 2005 a 2009. Uau, atrás. Faz bastante tempo. Só que aí, minha primeira carreira foi num banco, o Banco Bradesco. E acho que uma coisa interessante fiz uma prova, fiz uma seleção, né, para entrar na área de marketing, não tinha aquela vaga, e aí me ofereceram uma área comercial. Eu declinei, e na época o Bradesco tinha um intervalo. Se você fez um processo seletivo, você só entra depois de 6 meses. Putz, voltei para casa, fiz outras atividades, atuei muito na agência modelo da PUC, e depois fiz um novo processo seletivo, e aí, de novo, não tinha o espaço para a área de marketing que eu queria, mas falei, cara, vou meter as cabeças. E fui para a área comercial, trabalhei numa sucursal, cara, que trabalhava com previdência privada, trabalhava com seguro de vida, muito difícil. E uma coisa que eu falo, cara, ninguém escolhe estar em seguros. Eu sonhei em estar na Ambev, trabalhar no Zé Delivery, mas não rolou. Mas, de fato, acho que seguros escolhe a gente. Mas depois, quando você entra nesse mundo, você entende o quanto você consegue impactar e fazer diferente. É um mercado super regulado, que tem sua complexidade, mas aí eu entro trabalhando muito no reforço ali, ou seja, no suporte de um time comercial, e comecei a fazer o meu jeito ali de trazer um pouco do que eu tinha da área teórica de comunicação para levar para esse time comercial. De lá, abre-se uma vaga também para ir para uma área de suporte mais regional, fiz a aplicação, consegui evoluir, e óbvio, né, Bradesco é muito carreirista, então fui subindo, fui mudando, trabalhei, para você ter ideia, em Cidade de Deus, que todo mundo conhece quem é do Bradesco. Trabalhei na Avenida Paulista, trabalhei na Avenida Ipiranga, para concluir em Alphaville. Então, foi o último escritório que eu trabalhei lá. E depois, a própria companhia, antes ela era dividida em Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Auto RE, Bradesco Saúde e Bradesco Capitalização. Chegou um dado momento que houve uma junção de marcas, todo mundo entendeu que o grande compromisso era reunir por uma marca só, Bradesco Seguros, e aí também eu sou convidado para estar dentro da área de marketing, e lá eu passei por produtos, lançamento de produtos, live marketing, então tive uma escola mesmo dentro do Bradesco, literalmente a gente brinca ali, cara, 13 anos, né, cara? Cara, dentro do Bradesco, da organização como um todo, eu brinquei como se fosse The Sims, você usava o Clapaucios lá, né, o código, para quem quer mais geek aí, você usava o código para hackear, você tinha dinheiro infinito brincando, né, era uma área de alguns milhões que você podia trabalhar com os melhores fornecedores, desde tecnologia e oportunidades. Por exemplo, eu trabalhei dentro da Rio 2016. Como fazer, como atuar e Caramba, cara. integrar produto de seguros dentro da área de esportes. Também fui responsável por um circuito de corrida de rua, aí é uma curiosidade, era um circuito de corrida de rua onde a gente tinha que traduzir previdência privada com longevidade dentro de um produto de live marketing. Então, eram 14, 15 etapas no ano, que a gente trazia tanto corrida de rua quanto caminhada, para literalmente mostrar que o conceito de longevidade, que tem tudo a ver com o produto previdência privada, começa desde pequeno.
Então, isso é muito importante. Então, como? É difícil, né? O brasileiro não tem esse mindset ainda, né? Não tem. E você é corredor. Você pratica esporte, você sabe. Isso, Então, assim, a melhor coisa é o exemplo. Então, o exemplo... Você tem, se não me engano, 2 filhos, né? 2 filhos, isso. 2 filhos. E aí, o exemplo vem de casa. Então, trazer... Por que a gente escolheu, só uma curiosidade, por que a gente escolheu 3 km de caminhada? Porque, basicamente, aquela pessoa sedentária conseguiria cumprir. Um dos assessores técnicos, né, nosso é o Walter Nogueira, comentarista da Sport TV, e ele era o cara que coordenava e que criava todo e estimulou junto de como é que a gente consegue fazer um circuito onde você tem um entrante que é sedentário, mas que não vai conseguir concluir 6 km, e aí a gente fez a caminhada de 3 km para depois ir a corrida de 6. E uma das coisas que eu acho mais interessante da corrida, cara, e já também trazendo uma questão da curiosidade, é um dos esportes mais democráticos do mundo. Você não conseguiria nadar com Phelps. É verdade, cara. Você não conseguiria jogar futebol com Neymar. Agora, você consegue estar do lado ali na São Silvestre, do lado de um atleta de elite, um queniano, um etíope, um brasileiro, você precisa de um tênis. É isso aí. Então, eu acho que essa sinergia do esporte e de trazer uma construção de marca foi onde eu me realizei muito dentro dessa área de live marketing dentro do Bradesco. E aí, passando pela minha carreira, depois lançamento de produto, muito integrado com todas as áreas da companhia, né? Você tinha que ter uma área de suportes. Eu recebo um último convite para estar dentro da área digital, que em 2015 estava começando, a gente trouxe algumas consultorias para dentro do Grupo Bradesco, que nos ajudaram a criar squads, etc. E aí que foi o meu deep dive para a área de tecnologia, onde a gente faz o primeiro simulador digital, faz um cálculo para a previdência privada dentro de aplicativos, e é onde eu entendo ali, cara, que eu acho que não é o melhor momento de eu estar no Bradesco. A gente ainda está focando muito em lojas, bancos, né? A gente estava focando em muitas agências físicas, e eu estava entendendo que a gente tinha um caminho por CRM, que isso ia fazer a transição para o aplicativo, que hoje 98% de toda a transação de banco está dentro do aplicativo, só que a gente estava no período de migração. E foi lá que eu entendi que não faria tanto sentido. Um executivo sai do Bradesco para ir para uma investida de uma insurtech, e a gente falou, cara, que esse cara que saiu de um cargo super executivo para ir para uma aposta, por que eu tô aqui? Acho que esse é o meu pensamento. Eu ia te perguntar isso, cara. Esse é o meu pensamento. Então, assim, e como você falou, atrás das câmeras, estou sendo super transparente aqui. Saio de um potencial de uma carreira dentro de uma organização como o Bradesco, eu trabalhei lá por 13 anos, para ir para uma aposta. Muda totalmente, vai para PJ, acho que todo mundo deve se reconhecer como isso. Cara, será que eu fico PJ, será que eu fico CLT? Vou abrir empresa, aquela não dúvida, vou? Né, cara? Eu tenho até um artigo que eu escrevi, como eu fiz um cavalo de pau na minha carreira. Então, assim, todo mundo, quando eu saí do Bradesco, era como se fosse, mas por que você vai sair do Bradesco? E até então, eu acho que isso mudou. Saindo da organização, você não podia entrar mais. Você não podia voltar. Não podia. Então, era uma decisão muito difícil. Construí um time muito interessante lá dentro. Literalmente uma família. Só que tomei essa decisão, então migrei. Fui para abrir uma empresa, né, para estar junto lá como desafio de fazer 2 grandes movimentos. Lançar uma marca nova, que era a ThinkSeg no Brasil, e lançar um produto pago por quilômetro rodado, que a gente chama de pay-per-use. Legal. Que é basicamente o conceito que a gente fala, cara, você não paga mais energia do que você consome, você não paga mais gasolina do que você usa, e por que seguro não? Então aí eu migro para essa insurtech chamada ThinkSeg, e lá já tinha alguns amigos do mercado. Quando a gente chega lá, tinha uma galera muito fera de tecnologia, mas que tinha pouco conhecimento de seguro. E acho que é onde eu faço a minha pós-graduação de tecnologia. A gente trocou muita informação com a galera. Você ficou quanto tempo lá? Fiquei 3 anos. 3 anos. 3 anos. Legal. E aí, só para te contar, dentro daquele momento onde a gente começa a construir uma marca, a gente patrocinou a seleção não, né? O time do Flamengo de basquete, patrocinamos Santos, patrocinamos o time de futebol do Corinthians, que era muito para criar esse awareness de marca, para entender, porque a gente tinha um pitch para construir e tentar conseguir investimento de alguma seguradora. Até então a gente era uma insurtech que não tinha a cobertura do risco, então a gente precisava de uma seguradora para cobrir tudo isso. E a gente fez vários pitches, a gente bateu na porta de várias empresas, e a que nos aceitou foi a Generali na época, e a gente fez um aporte interessante de grana para conseguir fazer o lançamento do produto, e a gente conseguiu fazer o lançamento desse produto, construímos uma marca que impactou muito o mercado na época, só que é o que eu falo, assim, a gente lançou, na minha visão, o iPhone sem botão primeiro. Fazer um seguro pay-per-use com o aplicativo sendo basicamente o hardware que fazia ali a telemetria
foi muito à frente daquele momento. Então, foi esse pra gente o erro estratégico que a gente fez. A gente tinha um time muito fera de desenvolvimento. A gente desenvolveu em iOS, desenvolvemos em Android. E basicamente o que hoje a galera coloca ali, o hardware no OBD2 do carro para fazer a telemetria, a gente já naquela época já colocava tudo dentro do sistema operacional do celular para entender derrapagem, frenagem, aceleração. Então tudo isso a gente conseguiu colocar um business para dentro, recebemos investimento, só que o projeto começou a se alongar mais do que a gente como sócio ali, enfim, de estar dentro do board executivo, entendeu. E aí, quando eu recebo o convite para hoje, atualmente, tá na Assurant. E a Assurant já estou há 5 anos. 5 anos. Baita empresa. Eu tenho um carinho absurdo pela Assurant, cara. De verdade, assim, vocês... Puta, tem uma energia. Conheço outras pessoas lá dentro. Eles são todos, assim, super atenciosos, educados. Assim, é uma empresa super legal, cara. Mas você é casado? Você tem filhos? Vamos dar um step back aqui. Como que é teu dia a dia ali? Sou casado. Tenho um filho, Caetano. Legal, Caetano. Fez 2 anos. Você tem 2 filhos, você deve saber a situação que eu tô vivendo hoje. Tá dormindo? Já começou a dormir com 2 anos. Exato, exato. Mas eu sempre brinco, você sou eu no futuro, né? Então você pode me contar mais do que vai vir pela frente. Mas, cara, é uma jornada incrível. Eu já tinha assistido você em outros episódios e você diz, calma, nenhum dia de ontem é pior do que o de hoje, é melhor do que o de hoje. Então, assim, eu tô vivendo um dia por vez, é um aprendizado enorme, mas eu acho que a grande mudança é que não é mais sobre a gente, né? Isso aí, sobre eles, né, cara? Então eu tenho o Caetano, sou fanático por automobilismo, gosto também de pilotar moto, é o meu hobby. É mesmo? Comprei uma recentemente aí. É mesmo? Puta, caí. Né? Tô na marginal, baita trânsito, o carro andou assim, 20 metros, o cara sai do esquerdo pro direito sem dar seta, nada, pô, caí. Assim, cara, é baita perigo, né? Mas também demorava 1h30 para chegar aqui no escritório, agora é 15 minutos. Nossa. Uma delícia, né, cara? Mas eu tô apaixonado por moto, cara, de verdade. Eu já tive scooter, já tive Big Trail, já tive motos maiores. Então, eu sempre falo, família sempre fica preocupada, né? Mas a maior parte dos acidentes e o maior risco que você corre é aqui dentro. Fato. Estrada, você tem, obviamente, uma infinidade de alternativas. Você não corre tanto risco do que for trânsito. Nunca peguei estrada nisso. Não? Nunca, cara. Tenho um baita medo. É mesmo mais tranquilo? Bem mais. É mesmo, Nossa. cara. Faixa de rolagens maiores, as pessoas, pelo menos, não tem mais essa pressa toda, né, cara? Então, assim, eu acho que a pior coisa pra mim hoje é corredor, né? Ainda bem que fizeram essa faixa azul, que você consegue ver na bandeira. Isso é maravilhoso. Isso é um baita projeto. Então, isso sim, pelo menos, eu acho que resguarda um pouco mais, mas eu acho que na estrada você tem um controle maior. E aí vai muito o que eu falo, assim, cara, condição de moto, né? Você pega uma Big Trail, você tá com a moto na mão, né? Freio a disco, etc. Muitas vezes, nos acidentes que a gente vê como um todo, de colocar, generalizar tudo, puta, acidente de moto, cara, qual a cilindrada da moto, se as revisões estão em dia, freio, etc. Todo esse conjunto de variáveis. Impactam ali, né, o resultado. Caramba, que legal, cara. E, assim, tua vida foi seguros, né, bicho? Assim, literalmente, né? Você consegue dar aula pra gente aqui. Teve algum projeto extremamente importante que você falou, cara, esse aqui mudou minha vida, eu aprendi muito ali nessa frente? Teve. Então, eu começo só pra... O step back que você falou. Então, eu começo em 2005. Minha carreira em seguros. E de lá para cá é um desafio novo. E eu acho que o grande desafio que eu estou vivendo hoje, e é muito mais recente, né? É estar numa posição de executivo hoje, dentro da Assurant, né? Então, eu começo lá como gerente de digital na Assurant há 5 anos. E qual que é o momento? A Assurant é uma empresa centenária, americana, está há mais de 100 anos e está hoje presente em 21 países. E no Brasil, hoje não, foi ontem, a gente está completando 23 anos de Brasil. Caramba, que legal. E aí, nesses 5 anos, qual que era o grande desafio para te contar? A Assurant vem no mercado super maduro, de varejo, e ela tinha o desafio de fazer um equilíbrio do share dela, das verticais que ela está. E não tinha ainda um planejamento para canais digitais. Então, foi em dezembro de 2019 que eu sou convidado para tocar a área de digital da Assurant. Então, tinha uma par minha de produtos. Então, a área era composta por digital produtos. E a gente começou a tocar essa área. E até então, a gente não tinha uma representatividade de um cliente que a gente chama de nativo digital. E de lá para cá, a gente hoje tem integrações com Mercado Livre, Amazon, Shopee recentemente. Então, esses clientes para a gente nos desafiaram. Então, um grande desafio hoje é como fazer uma oferta de seguro
com contexto, no momento certo, na hora certa, e que a gente replica não só para os clientes nativos digitais, a gente replica para outras áreas que hoje, nossos grandes verticais são varejo, hoje a gente está presente em mais de 12 mil pontos de venda. A gente tem uma área de automóvel muito grande, a gente faz tudo menos seguro de casco, né, o tradicional, mas garantia mecânica, garantia estendida de carro, roubo e furto de itens, etc., de peças. A gente tem uma linha muito importante de fintech, banco, uma linha financeira, e uma linha de carriers e operadoras, né, e fabricantes de celular. Então, hoje o seguro oficial da Samsung está com a gente, seguro da Motorola, a gente tem uma parceria com o Itaú e com a Apple. Então, acho que o desafio maior que eu recebi na carreira, e acho que é o mais atual, é como pegar uma empresa super madura nos segmentos que está e expandir seus canais. E hoje a gente tem uma franca expansão em canais digitais, é uma concorrência muito agressiva, que a gente tem hoje, obviamente, todos os players estão aí. Quem não queria estar com o Mercado Livre, quem não queria estar com uma Shopee, quem não queria estar com uma Amazon e outros clientes que eu posso citar aqui, mas que nos desafiam muito hoje, principalmente de entender produto certo, ofertado na hora certa e independente do canal, seja ele digital, na loja física, no canal híbrido. Luiz, como que a Assurant olha para dados, né? Especificamente nowadays, né? Nesses dias de hoje, assim, como que vocês trabalham, né? Olhando para a parte de produtos digitais e dados? Como que vocês estão tomando decisão olhando para dados, né? Qual que é a tua estratégia hoje? Cara, basicamente o grande core de uma seguradora é gerenciar risco, né? Então, pensa que já é arriscado você fazer um produto único seu dentro da tua empresa. Você sabe bem disso. Imagina que hoje a gente gerencia dados de 90 clientes, que são clientes globais, que são clientes também nacionais, como varejos nacionais, mas que tem ali uma ingestão de dados diária absurda. Então, obviamente, a gente tem um processo muito forte de portfólio management, então entender como é que está a nossa carteira de seguros, para onde ela está apontando, o que a gente pode fazer para melhorar e no final do dia entregar um melhor produto, mais justo. Então, hoje, o que a gente tem lá de dados é principalmente partindo da governança. Então, governança de dados, aonde entra esse dado, o que a gente quer ficar com esse dado, e toda uma estrutura junto com o time de tecnologia que todo departamento tem acesso a esse dado, obviamente de forma controlada, para o que o marketing precisa, para o que o time de produtos precisa, o que a gente vai fazer com aquele dado. Eu brinco muito, né, cara? Dado não é um novo petróleo, mas é um novo urânio, que você precisa minerar, você precisa extrair e você precisa descartar de forma consciente, né? Todo sentido. É verdade. Mas hoje a gente tem uma estrutura de governança, ela é liderada hoje pelo time de tecnologia. A gente tem... fica com uma outra área, então. Tem que ter um dono. Legal. Então, a área de tecnologia hoje o dono. Né? É o Léo. É o Léo. Léo Soto, nosso CTO. Gente boníssima. Boníssimo. É um cara que tem ajudado muito. Legal. E ele é um cara hoje que tem a governança de dados. A gente tem um data lake bem grande lá dentro. A gente tem assessoria de algumas empresas que nos ajudam também com relação a isso. Mas, enfim, a gente construiu todas as camadas. E hoje, principalmente, para entrar o dado bruto e que dado que a gente consegue hoje consumir. Porque 98% de todos os nossos clientes hoje têm API. Então, o consumo dessa, ou é em tempo real, hoje a gente faz um processo que todo mundo conhece, o processo batch, depende muito do mix, do que esse cliente quer, mas basicamente saber que dados que a gente precisa. Então, falando dos nossos produtos core, é muito atrelado àquele produto e principalmente ao mínimo de dados pessoais que a gente quer coletar desses caras, seja dado sensível ou dado pessoal. O que a gente consegue fazer ali junto com o nosso parceiro, entender como modelar melhor esse dado para a gente fazer uma oferta certeira e personalizada. Que é todo o conceito que a gente sempre fala muito na Assurant, que é o seguro com contexto, seguro embarcado. Seja ele na operação física ou na operação digital, com o dado que a gente tem colocado na mesa, a gente está conseguindo drivar e desenhar muito melhor os produtos dentro da Assurant. Muito legal. Esse é o produto, esse é o seguro embarcado, então. Isso. Eu sempre brinco, cara, não é seguro embutido. Não é seguro embutido. Seguro embutido... Esse termo, eu sou avesso a ele, mas o melhor termo hoje, falar do Embedded Insurance, traduzir ele de forma literal, é o seguro integrado. Entendi. Porque ninguém acorda querendo comprar seguro. Isso é fato. Eu estou há 20 anos no mercado, assim, ninguém acorda falando, nossa, vou comprar um seguro residencial, nossa, quero comprar um seguro celular. Não, cara, é um seguro dentro do teu cotidiano ali. Então, você conseguir ofertar ele, e obviamente, falando de uma operação que você tem um intermediário no meio, né? A gente tem vários parceiros, tem vendedores. Se ele comprou o produto, de fato, ele consegue ter ali uma argumentação sobre as objeções. Ele consegue entender que aquele produto faz sentido para aquele cliente ou não.
Já no digital, não. Lá a gente não tem intermediário nenhum. Então, por isso que a gente foca muito na usabilidade, né? Tem um time muito grande lá de UX que nos suporta, Product Designer, Product Manager, que conseguem entender a necessidade de cada canal. Uma coisa que eu falo é que não é o produto que define o canal. É o canal que define o produto. Então, assim, que tipo de produto eu tenho que colocar lá dentro? Que produto certo para aquele momento? Então, isso pra gente acho que é o segredo do negócio, principalmente do seguro integrado. E dá pra gente personalizar ali, né, para cada canal? Hoje a gente está numa fase de hiperpersonalização, né? Não, total. A gente já faz isso hoje muito, entendendo que tipo de cobertura necessita para aquele cliente, que tipo de movimento que a gente vai fazer direcionado para canal. Exemplo, a gente tem clientes lá dentro, por exemplo, que é a própria Motorola, que a oferta que é feita no marketplace do Mercado Livre da Motorola é diferente do site em si. Perfeito. São produtos idênticos, mas são jornadas completamente diferentes. Entendi. E a gente trabalha muito em conjunto com esses times, seja do lado do parceiro e do nosso, de entender a melhor recomendação. E pensa só, a gente está falando de um segmento extremamente regulado, né? A gente tem um regulador que é a SUSEP, como se fosse o Banco Central dos bancos. Então, você tem uma regra a ser cumprida muito grande de textos legais, de termos de uso, sessão, etc., que eu acho que esse é o combinado de como a gente vem fazendo, né, o design, seja dos documentos oficiais que a gente utiliza e como proporcionar uma melhor oferta. E isso está muito atrelado com várias áreas dentro da companhia. A área que eu toco de produtos, obviamente, para não falar do segurança, a área de marketing, a área de trade, de treinamento. Então, todo esse ecossistema para no final do dia, cara, a gente tem que ser complexo para dentro da cozinha e simples para fora. Excelente, cara. Muito, muito, muito bom. Como que você vê o papel de um líder, né? Na área de produto, de growth, em companhias muito grandes, assim, né? Como a Assurant, por exemplo, para, de fato, evitar silo, né? E promover a inovação. Essa pergunta ela vai me levar para 2023. E só resgatando. Eu sou convidado para entrar na Assurant em 2019, dezembro. Em 2020 vem pandemia. Eu chego numa empresa nova, global, e março todo mundo fala, não, daqui 15 dias a gente volta. Ninguém sabia o que ia ser a pandemia. E a gente vai para o home office, basicamente uma semana. A Assurant já estava muito preparada por ser empresa global, então todo mundo já tinha os dispositivos. Eu lembro muito que amigos falaram, cara, trabalho na Riachuelo, trabalho na Renner, a gente não tem notebook, a gente está no desktop, o ágio do preço do notebook foi lá para cima, não tinha peça. É o contrário, assim, a gente se sentiu muito seguro de ter a estrutura certa. VPN, a integração como um todo. Então, assim, me deu esse respaldo para o time conseguir executar, sabendo que a gente estava passando por um período muito incerto. Nebuloso. Total. E foram quase 3 anos, né? Foi. Então, lá dentro, como é que você vai gerenciar, chegando numa empresa nova, gerenciar um time ainda de forma 100% remota? Esse foi, eu acho, o grande desafio. O que a gente fez como estrutura lá? Basicamente, eu estava numa posição de gerente, e aí tinha um time de Product Design embaixo de mim, de UX, a gente começou a construir esse time, e muitas do grande desafio que eu tinha dentro da Assurant como é que eu trago um segmento, uma vertical de digital nova? Eu brinco, no primeiro ano, ninguém sabia o que eu falava. Eu tinha que fazer tradução. Então, assim, no segundo ano, eu acho que esse cara sabe alguma coisa. No terceiro, a gente já ficou literalmente sem agenda. E eu acho que essa é a migração, Vini, do seguinte, tem pessoas muito técnicas hoje que mandam muito bem no que fazem, mas são, de fato, substituíveis por outras pessoas técnicas. Agora, quando você consegue juntar uma pessoa que consegue ser, por exemplo, como se fosse um tech lead, cara, o cara tem um embasamento técnico, mas ele é muito bom na negociação. Você consegue trazer ele para uma reunião com o cliente. Ele consegue traduzir o techniquez para o negócio. Então, eu acho que a grande gestão, acho que a grande bola da vez que eu tento sempre fazer, nem sempre a gente acerta, cara, como é que a gente consegue impactar negócio? É uma brincadeira que a gente usa, assim. Qual que é a responsabilidade e a profissão do goleiro? Uma da profissão dele é ser goleiro, outra é não deixar fazer gol. Então, essa é a função entre profissão e função, sabe? Então, lá dentro da Assurant, essa grande responsabilidade que a gente teve num período como esse, remoto, como é que a gente consegue desenvolver esses times. E acho que funcionou muito bem, e basicamente dando independência para todo mundo. E aí eu tenho essa transição, e aí a questão curiosa eu estou numa posição de gerente, e aí foram o combinado perfeito. O diretor da área, que eu respondia direto para ele, sai da companhia, bem no momento que nasce meu filho. Então, eu sou promovido a superintendente, aonde me dá acesso ao board da companhia, e aí não tinha um guidance. Ninguém te dá um guidance como você vai se comportar como executivo da companhia.
E dentro desse pacote todo, eu recebo não só a minha área de digital, como a área de produtos e uma área de customer experience, que era uma área em construção regional e a gente construindo dentro da Assurance. Então, quando eu olho um pouco para trás, a gente está falando hoje de 20 meses dentro da posição, eu vejo que muitas coisas a gente acerta, a gente não tem, ninguém vai te preparar de falar de fato 100%, ó, aqui tá o book, né? Uhum. Não, mas eu acho que foi muito olhando os meus pares e aprendendo com eles e entendendo. Mas basicamente, eu acho que as palavras que eu usaria dentro desse momento que eu tô vivendo, dessa transição para executiva, é aliança e achar alternativa. Todo mundo vai te procurar para, cara, resolve esse problema. E eu vi uma passagem recente, você pode ser muito técnico, você vai apresentar, você vai fazer um deep dive, você vai se embasar, e eu sou um cara que venho do background técnico, mas no final do dia alguém vai bater na sua e falar, cara, resolve aí. Resolve aí, né, cara? E você precisa saber explicar, né? Você precisa saber entender do negócio, não só do techniquez, é extremamente importante, né? Eu acho. Como que você, assim, com todo esse know-how que você tem, desde lá do Bradesco, lá atrás, cara, de seguros, enfim, como que você... Que tendências você enxerga, assim, para os próximos anos, assim, que você acha que pode ser disruptiva? Obviamente, como que talvez a IA vir para acelerar ou não? Esquece a IA, assim. Quais são as tendências que você vê para esse ramo? Setembro do ano passado eu fui para a China. E foi uma viagem, assim, incrível. E eu tenho olhado, sempre comento nos eventos que eu participo, quanto olhar para a Ásia Eles são foda, eles são demais. é uma mudança. É uma mudança, de fato, de mentalidade. Sim. Só trazer um pouco do que eu vi lá para trazer onde que eu tô vendo a mudança do que vai impactar seguro. No final do dia, quando a gente fala de IA, quando a gente fala de automação, quando a gente está falando de tecnologia, muitas seguradoras hoje não conseguem entrar em contato com o cliente. Então, assim, vamos primeiro fazer o básico bem feito. O básico bem feito, BBF. Exato. Eu lembro que quando a gente estava, de novo, voltando para a pandemia, muitos varejistas nossos não conseguiam entrar em contato porque a base dele estava suja. Nossa. Porque na hora o vendedor coloca o dado, o joão@gmail e não existe, .com.br. Ou o próprio e-mail dele da loja. Então, assim, de novo você vai voltar para um tema que é interessante, que é dados, né, cara? Então, olhando lá para a China e olhando para a Ásia, o que a gente vê impactando muito o nosso negócio de seguros é basicamente fraude, né? Então, todo mundo que a gente vem conversando na área de seguros, seja os diretores de operação, diretores de experiência, produtos, como é que eu consigo olhar o meu back-office para tentar diminuir e reduzir essa fraude, porque no final do dia eu vou entregar produto melhor, vou entregar preço melhor, vou entregar experiência melhor. E não é olhar para a fraude e simplesmente só ficar focado nele e não olhar a experiência do outro que não é o fraudador. Mas hoje a gente vem olhando uma tendência muito de modelagem de fraude. A gente mesmo vem fazendo muitas iniciativas, principalmente na área de sinistros, né? O Codesso, que é o nosso diretor lá, como diretor de operações, tem uma responsabilidade enorme nisso e a gente vem já aplicando muito machine learning, não é generative AI, é AI mesmo, para principalmente entender a esteira de sinistro, fazer projetos de auto-approval. No final do dia, a gente estava falando que hoje a gente demorava de 5 a 8 dias numa análise de sinistro, que hoje você consegue fazer em 2 segundos. Uau. Então, já está sendo aplicado, a gente já tem isso sendo já na esteira de sinistros, que depois vai desdobrando, para chegar hoje no nível que a gente vem de personalização de produto. A Assurance em si, ela tem hoje uma parceria exclusiva, né, com a Vetex, e hoje a gente consegue oferecer planos de proteção para qualquer loja Vetex, que tem ali, obviamente, os elegíveis que a gente trabalha, em menos de 20 dias de integração, que a gente está falando que antes eram 150, 120 dias. E eu acho que o que a gente vem mais olhando é colocar agentes de AI para entender quantidade de pessoas que estão na tua loja, né, na tua loja virtual, que tipo de ticket e produto que ele colocou no carrinho. E aí a tomada de decisão não vai ser mais mocada, que você vai colocar uma cobertura de 12, 24, roubo furto, garantia estendida. Deixa ele entender o behavior ali, o comportamento daquele usuário e oferecer a melhor proteção para ele. E fazer nível de elasticidade. A gente consegue brincar com preço, a gente consegue brincar com cobertura, e acho que é esse nível que a gente está trabalhando hoje de como ofertar personalização de forma automatizada. Caramba, cara, vocês estão assim, extremamente acelerados quanto a tudo isso, cara. Tudo é discussão, tudo é um modelo muito entendendo modelos neurais, com machine learning, e às vezes eu falo, Vini, todo mundo quer fazer o hype de estar com AI, às vezes uma RPA funciona muito bem. É o básico bem feito que você falou, cara. E quem é da área de tecnologia sabe que às vezes uma RPA muito bem feita não tem a ver com AI ou Generative AI,
mas a gente vem estudando, basicamente, muito desse drive. Sinistros, oferta de produto, personalização e como fazer a gestão de portfólio. Show. Galera, vou falar uma coisa para ti que está escutando a gente aí, que está com um fone ou está no carro escutando a gente, enfim. Além de uma empresa que consegue ajudar vocês, né? Então, se você tem algum body shop, alguma área de tecnologia que é terceirizada, a gente consegue trazer pessoas com mindset diferente. A gente tem um time técnico aqui que nós treinamos essa galera com vários LLMs de mercados e IAs de mercados que conseguem acelerar o desenvolvimento do teu software dentro de casa. Então, o nosso programador que a gente aloca para você, ele é mais barato que normalmente uma consultoria que você tem. E ele já vem com insights, com um background de IA, acelerando os desenvolvimentos internos muito melhores, muito mais acelerados do que o normal. Tá? A gente tem uma galera que passa aqui que tem que ficar 3 meses na fábrica, com alguns dos líderes que a gente tem aqui, que essa galera já chega entregando muito. Tá? E a gente consegue ser muito eficiente trazendo eficiência de fato, grana para você para a mesa, então eu cobro mais barato do que você paga hoje, tá? Pinga nosso time aqui. Ô Luiz, uma dúvida, cara, assim, você é um cara super inteligente, pensa super rápido, assim, tem uma galera agora programando, nesse momento, escutando a gente vê os comentários lá, e pensando, pô, um dia eu quero ser um executivo, né? Um dia eu quero ser o Luiz, um superintendente, enfim. Que dica você dá para essa galera, né, chegar com êxito numa posição como a tua, assim, faça isso, não faça isso, faça aquilo, né? Pule tal etapa, não pule tal etapa. Quais as dicas, assim, 3 dicas que você dá para essa turma? Assim, o primeiro de tudo é ser interessado, ser curioso, assim. Curioso, cara. É impressionante, porque, obviamente, na tua posição técnica, cara, você vai ser, se você abrir o teu livro de regras, você vai sempre ganhar. Colocou o livro debaixo do braço, você vai ser o cara técnico da mesa. É isso aí. Mas o quanto você consegue, eu acho que influenciar outra pessoa. E influenciar está muito baseado na comunicação que você falou assim, cara, deixa eu entender o teu negócio. Então, eu vou dar casos que acontecem todos os dias nos desafios que a gente tem corriqueiros. Se a gente tem um problema vindo de um cliente que, obviamente, tem ali o time comercial atuando, carregando o piano junto com esse cliente, muitas vezes ele não consegue traduzir o que a necessidade daquele cara tem, porque ele também é muito técnico para nossa área de produtos, para nossa área de tecnologia. Se tem alguma pessoa que consegue entender, se colocar no lugar do outro, eu acho que esse tipo de ser, né, escutativa é muito importante. Vou dar vários exemplos. Então, assim, a gente já teve casos que clientes estavam super atritados, que a gente não conseguia resolver aquele problema, e muitas vezes, e recurso é finito, você não consegue trazer toda vez o nosso tech lead. O que eu sempre falei pro meu time? Cara, meu time trabalha com produtos, como eu te falei, Customer Experience e Digital. Lá dentro a gente tem posições de Product Design, de UX, de UI, a gente tem analistas de Customer Success. O que acontece é, todas as vezes quando a gente começou a entrar numa reunião com o cliente, a gente absorvia um pouco do que o cara de tecnologia fazia. Deixa eu entender o que esse cara aqui que mexe com Angular faz. Deixa eu entender o que esse cara que mexe com SQL faz. E não estou dizendo que é a minha área de tecnologia. A gente tem um time todo para isso, mas a nossa área é muito derivada para digital. Só que você precisa ter aquele conhecimento que todo mundo fala em ter, né? O profundo em alguns temas, o linear em outros. Quando a gente começou a falar, eu não consigo traduzir toda vez o tech lead, mas eu consigo resolver para você, eu consigo traduzir. Então, esse momento que a gente teve de conseguir ter essa escutativa foi o que mais projetou do time ser essencial. Todas as vezes agora, a gente fica muito feliz que convidam a gente para estar dentro do dia 1. E a segunda coisa que é, cara, não seja área de delivery, não seja pedido, retirar pedido, que é o quê? Esteja na estratégia. Então, assim, esteja junto com o time que faz a demanda, com o time, e aí eu falo lá na Shure, a gente é muito com o time comercial. A gente quer ser envolvido desde o dia 0. Muitas vezes, o background que o time comercial tem pode se ajudar com o nosso background técnico. E a gente ajuda muito, acho que, nas negociações, tanto em concorrências, RFPs, discutir, trazer pessoas com skills diferentes tem sido uma potência para a gente lá dentro. Então, a gente está desde o dia 0 para até o ramp-up da conta. Acho que é um dos pontos que tem sido o diferencial da área hoje lá dentro. Ou seja, não fique só no Technicase, né, cara? Mergulhe. Você vai ser substituído por outro Technicase. De fato, cara. Ainda mais com a IA chegando agora, cara. Hoje a gente desenvolve o sistema assim, literalmente sem codar. Eu tava vendo ali. A gente mostrou pra você, cara. Então, cara, entenda o negócio, né? E aí, obviamente, com o IA chegando agora, comece a entender o negócio e convertê-lo para linguagem, sei lá, para prompt, né? Porque eu preciso depois passar isso para um prompt, para depois passar isso para uma área de negócio, enfim, validar, né? Se vier um prompt errado, você vai desenvolver algo errado. Então, exatamente. Assim, como é que você vai conseguir trazer uma pessoa capaz de entender e ter o bom senso de entender? Puta,
isso é prioridade, a gente está falando desse tipo de segmento, senão vira uma sopa de letrinhas, não vai ser AI nenhuma que vai te ajudar, cara. É isso aí, excelente ponto. E vocês olham muito para KPIs hoje, indicadores, quais são os principais indicadores assim, que você gosta de olhar como executivo? Eu tenho um background muito de digital, então assim, hoje falando de seguros é muita taxa de conversão, mas não é o funil tradicional, a gente tem diversas variáveis. Então assim, que canal que a gente está atuando, qual é o tipo de CRM que a gente está utilizando, qual o tipo de oferta. A gente até avança um pouco nos clientes porque a gente fala de page speed, de load balance. Então assim, a gente quer entender um pouco da tecnologia que ele está usando, se é um Flutter, se é um app nativo, porque tudo isso impacta na experiência do nosso produto de seguros. E outra, todas as vezes que vai discutir com alguém de negócios do outro lado do cliente, peraí, você vai colocar uma página intermediária? Você vai colocar algo na nossa PDP, né, na página do produto? Você vai colocar algo no carrinho? Você não vai ferrar a minha experiência que eu lutei para chegar nesse nível. Então é o contrário. Produto de seguros, ele é contextualizado. O produto de seguros ele tem que ajudar, ele não pode criar um atrito. Então lá dentro a gente fez vários testes da B. Só que ele depende muito do canal. Muito, muito legal, cara. E hoje, sim, você falou de UX, Product Design, etc. Né? Qual que é a importância dessa galera estar no dia zero ali, né? Porque normalmente vocês são envolvidos bem depois, né? Qual foi a briga que você teve ali pro time comercial? Preciso estar no D0, preciso estar no D0, até ele de fato eles comprarem e entender, assim. Cara, essa pergunta é muito legal, porque todas as vezes que a gente fala com o time de talentos lá da Assurant, mas e esse UX aí, o que ele faz? O que ele faz? Eu falo, cara, eu vou te dizer um exemplo. Se você tirar esse time de UX, eu fico sem braço. É literalmente isso. Dos 90 clientes que a gente tem, mais de 70 deles têm canais digitais. E, de novo, eu estou falando muito de digital, mas muito do que a gente está drivando no canal digital sozinho, a gente também coloca no canal híbrido, né? No físico. Então, essa experiência que a gente traz de teste, como a gente falou, dos KPIs, taxas de conversão, níveis que a gente tem de atendimento, a gente faz o rollout e consegue entregar um valor para esse cara, além do que ele está esperando. Caraca. Hoje, vou mudar aqui um pouco a pergunta, né? Você, como executivo, você veio do técnico, depois entendeu um monte de coisa ali, né? Passou por várias áreas dentro do Bradesco, a Cidade de Deus, enfim, até chegar na Assurant, né? Hoje, como que você se prepara no dia a dia? Né? Porque você deve ter várias e várias reuniões, né, no dia a dia. Como que você se prepara, assim? Puta, amanhã eu tenho que fazer isso, vou fazer isso, acho que isso aqui é importante. Como que é teu dia a dia, assim, como executivo? As segundas-feiras são as piores. Tudo acontece. Várias reuniões pesadas? Não são reuniões. As grandes reuniões pesadas são de terças e quintas, que são que é o board, que é com a direção da companhia, onde a gente olha muito para os próximos passos. Legal. Mas acho que as segundas-feiras é muito reunião com o time. É o alinhamento, é entender onde tem blocker, onde eu posso suportar. Porque é isso. Acho que a grande dificuldade para mim é como é que eu saí da execução em si do dia a dia, que eu estou falando do tático, para ir para o estratégico. É muito difícil. Eu tenho um perfil de ser hands-on, eu quero jogar junto com o time. Então, eu acho que essa é a grande diferença de entender onde eu tô, que eu tenho pessoas muito melhores do que eu embaixo de mim, muito melhores. Isso é ótimo, cara. Muito mais inteligentes. E contar com essas pessoas no dia a dia é te dar, eu acho que equalizar o teu dia e falar assim, não, peraí, deixa eu entender esse problema e eu tenho pessoas certas para encaixar. Senão eu vou ficar tentando colocar a bolinha no quadrado e não vai dar certo. Então, acho que as agendas de segunda são para estabelecer quais são as necessidades e os suportes que eles precisam, da minha visão. Como eu falei, terças e quintas a gente tem uma reunião mais da diretoria executiva, de entender para onde a gente vai, qual é a estratégia. E eu acho que e aí esses times, né, que são super... eles se gerenciam, né, tem uma autonomia muito grande, faz as suas agendas, né? As suas weeklies, né? O time digital tem a sua, o produto tem a sua, a CX tem a sua. E aí depois, na sexta-feira, a gente tem um balanço. E aí sim, eu indo do estratégico para o tático com eles. A gente tentando desenhar junto para que na segunda-feira tudo comece outra vez, como eu te falei. Então, o que eu mais tento fazer hoje é me organizar. Cara, eu anoto absolutamente tudo, mas é um recurso meu. Porque eu sou um cara que tem uma distração muito grande. Eu quero atender todo mundo. Chega uma pessoa na minha mesa, eu atendo. Chega a segunda pessoa, quando eu vejo... Eu não fiz absolutamente nada, porque eu tenho essa coisa de tentar participar. Então, um recurso que eu construí para mim foi basicamente tentar anotar tudo. E quando está rolando, por exemplo, uma reunião com executivos lá e a gente está tendo algumas ideias, eu vou tentando projetar e, cara, no final do dia, no final da reunião eu já saio com esse material. Então, eu consigo fazer essa anotação, consigo trazer isso pro meu mundo, assim, e aí é onde eu utilizo muito AI.
tem utilizado muito AI para conseguir traduzir, né, dados, colocar balanço de empresa, porque a gente às vezes está discutindo uma oportunidade, se essa empresa é listada em bolsa, por que não trazer o balanço dela e entender se de fato faz sentido? Cara. E nessas reuniões eu já consigo fazer esse mix, e é muito mais o meu perfil, de trazer AI do que a gente tem hoje de prompt que todo mundo conhece, para tentar desenhar se tem oportunidade ou não. E aí faço esse resumo e traduzo para o time como um todo. Ó, galera, a gente tem que trabalhar nesse sentido, focar isso aqui nessa semana, mas muito traduzindo para tentar trazer estratégia para o grande grupo, que aí são os replicadores. A galera tá perdendo medo de falar que usa IA, né, cara? Eu antigamente, não, eu tô estudando aí. Não, agora eu percebo que de uns 15 podcasts para cá, não, cara, eu tô usando IA, eu faço, acho que realmente acelera, acho que me ajuda, eu faço isso, faço aquilo. Né? Eu quero comentar, a Assurance é uma empresa listada em bolsa. Então, basicamente, a gente é uma empresa que tem uma reputação e, basicamente, o que a gente faz é basicamente o que está público, né? O que a gente está discutindo aqui. Sim, claro, claro. A gente, hoje, é uma empresa americana e é 100% pacote Microsoft, a gente utiliza Azure lá dentro. Então, assim, é uma empresa que respeita muito... Política de segurança, compliance. Política de segurança. Perfeito. Assim, é num alto nível desejável, que deveria ser. Então, basicamente... Hoje a gente liberou para todos os funcionários trabalhar com Copilot. Então, legal. Todo mundo tem acesso ao Copilot. E nem todo mundo consegue ter acesso a um Cloud AI, a um Gemini. Não tem. Então, assim, por quê? Hoje a gente tem um grupo específico que é global, vinculado ao CIO da companhia, legal. Que tem, de fato, acesso. E a gente hoje tem um grupo de experimentação, que tem vínculo com algumas universidades muito legais lá fora, que a gente faz algumas POCs e alguns estudos. Óbvio. A gente testa primeiro dentro de casa para entender o que a gente pode ofertar para um cliente. Mas, de novo, eu vejo com muitos bons olhos. A gente tem vários clientes, inclusive um que é muito legal, que é a Bemol, lá no norte, domina o varejo. Cara, eles têm mais de 100 projetos de AI. Caramba, que legal. Só que não necessariamente todo projeto é escalável. Sim. Não necessariamente todo projeto na prova de conceito dá bom. Então, é o que a gente vem estudando, trazendo ali muito nesse balão de ensaio para que depois... seja factível para a gente fazer o rollout para dentro da companhia. Que legal. Hoje, você tem algum exemplo prático de service design? Como que isso ajudou a Assurance melhorar, talvez, um processo, algum serviço? Tenho. Vou dizer uma área focada que a gente tem lá, que é Customer Experience, que a gente tem... Um dos frameworks que a gente utiliza é Blueprint. Perfeito. Cara, uma esteira sinistra, ninguém gosta. É dolorido. Aconteceu algum imprevisto. Você perdeu um celular, ou você teve um acidente. Então, eu acho que é onde a seguradora tem que se fazer valer do uso, né? E nem todo mundo... E todo mundo não quer usar seguro no final do dia, né? Então, eu acho que um framework que a gente passa muito é aplicar o Blueprint para entender todas as camadas que constroem aquele produto e aquela jornada. Então, hoje, construindo o Blueprint, a gente conseguiu evoluir em muitos processos, ou seja, adequar processo, excluir processo, tirar etapa, que no final do dia tem um grande objetivo de melhorar a experiência desse cliente na ponta. Então, a gente tinha documentações que a gente pedia antes que não fazem todo sentido. A gente faz muita pesquisa lá dentro. Então, pesquisa diretamente com o cliente como um todo, o cliente final, ou com aquele nosso parceiro, e que tipo de melhoria a gente pode implementar. Então, Vini, todo o processo de implantação a gente faz uma pesquisa pós-implantação. Como é que foi? Putz, não foi muito legal na área legal. Putz, não foi muito legal na área de operações. Não foi muito legal na área de produtos. Cara, vamos se reunir e tentar aprimorar. Lá dentro da companhia, com o time de operações, a gente tem um fórum de qualidade semanal, que a gente literalmente coloca o dedo na ferida, né? Faz a tal da VOC, e a gente entende aonde a gente consegue aprimorar. E tem que ser muito rápido. É esse que é o ponto, né? A gente é uma empresa hoje que tem clientes em diversos níveis, seja de agilidade. Então, a gente também tem que ser um pouco desse mix. Assim, a gente não consegue fazer algo super estandarizado. No final do dia, o que eu quero te dizer é, não tem receita de bolo. Então, para todo desafio que a gente recebe, a gente vem aplicando uma melhoria. Então, o service design, como você colocou, bilhete de seguro, ou certificado, ou apólice, como você quiser chamar. Cara, ali tem um legal design absurdamente. De a gente não usar asterisco, da gente não usar o segurez ali dentro. A própria SUSEP, né, o regulador, vem empurrando isso de forma muito positiva. Cara, vocês precisam ser o mais transparente possível. Como ninguém gosta de seguro, você colocar letras miúdas, isso aí vai dificultar muito. Isso eu estou dizendo o básico, né? Mas aí quando a gente vai para jornadas de oferta, a gente usa lá no digital um outro processo interessante que chama Lead Rick, que basicamente
Quanto maior a quantidade de opções, maior você vai despender tempo para tomar decisão Perfeito. ou abandonar. Sim. Então, a gente viu desafios de clientes que convertem muito bem lojas físicas, porque tem um intermediário, ou seja, o vendedor, que tem 5 produtos na prateleira, e aí vem o stakeholder e fala assim, Luiz, eu quero 5 produtos no digital. A gente fala, cara, não vai funcionar. Não, coloca. E não funciona. Mas beleza, a gente consegue metrificar e mostrar para ele. Então, basicamente o que eu falo na lei de Rick e traduzindo para o digital, a gente já chegou a colocar 5 produtos de seguros numa página de oferta, converteu nada. Por quê? Esse usuário ele toma milhões de decisões, desde que roupa que ele vai colocar até a refeição que ele vai comer. Tomar decisão de seguro, ele quer um especialista, cara. Que é o que a gente falou lá atrás, que a gente fez na InsurTech lá. A gente queria fazer um produto super avançado. E quando a gente toma um pouco base de quanto menor a quantidade de ofertas, mais rápida a decisão, e tenta fazer pelo PMG, né, o bronze, o prata e o ouro, a gente tem conseguido ter um resultado muito melhor. Principalmente aplicando essa oferta e entendendo como a gente consegue ser mais simples. Legal. Fala para essa câmera aqui, Luiz. O que você procura, né, numa pessoa quando você entrevista para contratar? O que ela precisa ter ali para te conquistar, né, e obviamente encaixar e dar match com a vaga, assim, com a tua energia, com de fato, enfim, o que você procura na pessoa? Difícil, né? Difícil. Difícil. Cara, mas eu acho que olhando para tudo, para todo o desafio atual que a gente vem, é a curiosidade que eu te falei. E essa curiosidade vai sempre trazer uma pessoa com um perfil que ele vai questionador. Então, todas as vezes, quando a gente propõe um desafio para o time, o que a gente se sente, às vezes, não tão confortável. Não, beleza, recebi a demanda, vou executar. Não, questiona. Então, numa entrevista, aquele candidato, aquela pessoa que está questionando e que se preparou antes, assim, cara, exemplo, uma posição na Assurant. Como é que tá indo a Assurant? Eu tô olhando os resultados aqui, excelente. Ela tá indo bem. Cara, tô vendo o nível de comissionamento que vocês estão pagando tá menor, tá maior. Então, uma pessoa questionadora traz pra gente uma responsabilidade e principalmente uma certeza que a gente tá com a pessoa certa. Pô, traz esse produto para cá e leva para outro nível. Por quê? Qual o motivo? Ah, vamos aplicar mais uma feature. Tem certeza? Então, isso tudo de trazer uma pessoa com questionamento é muito legal. A gente já participou de vários processos onde, de novo, um stakeholder queria colocar uma nova feature e vem uma pessoa do time e fala assim, não, cara, vamos fazer uma pesquisa antes. Vamos entender o que esse usuário quer. Vamos entender o momento que ele está dentro dessa jornada. E isso é muito importante, porque simplesmente a gente receber uma pessoa que vai executar uma demanda, aí poderia fazer muito bem. Brilho nos olhos, né? Energia, força de vontade, curiosidade, né? Acho que isso aqui é extremamente perceptível ali na conversa, né? Você percebe, né? Que ele abriu o site, ele pesquisou, ele fez alguma coisa, né? E posso te dizer, cara, quando a gente olha uma pessoa e a gente consegue identificar isso, não é um ator. Exatamente. Ele tem um espaço garantido. Muito. Ele voa. Ele voa mesmo. Voa. Cara. E aí, só uma outra coisa. Além de voar, cara, literalmente a pessoa vai se destacar. Ela vai sofrer também internamente dentro da corporação. Aquela pessoa que se destacar vai também ter que equilibrar a questão política. E isso vai conseguir dar uma velocidade para ela muito boa. Que é o que eu te falei, criar aliança. Entender que você vai 2 casas para trás para avançar 3 para frente. Crie pontes, né? Total. Crie pontes ali. Exploda muros, mas mantenha as pontes. Isso aí, muito legal, cara. Eu acho que a gente tá mais de 40, 45 minutos aqui. Rápido 45 já? minutos rápido, cara. Que dica você dá, que conselho você dá pra galera que tá entrando, né? Ou tá na área de digital e quer acelerar tudo isso, assim, tecnologias, insights, pra gente finalizar com chave de ouro, cara. Ninguém te tira isso tudo. Assim, todas as vezes que... E eu fico muito feliz com isso, mas a área que o Luiz está tocando tem essa resposta. Não tem mágica. Tem essa resposta porque a gente está estudando todos os dias e o mundo é muito líquido hoje, né? É muito orgânico. Então, assim, eu não tenho dúvida do que a gente vem investindo lá e, principalmente na Assurant, dá esse suporte pra gente. A gente tem lá uma parceria gigante com a Udemy. Então, assim, todo mundo tem acesso a todos os cursos possíveis. E não só isso. Outros cursos que a gente sempre incentiva. Tem um curso fora. Você quer ter hoje... A gente tem uma política de educação muito forte lá dentro, né? De MBA, de graduação. E, além disso, dos cursos que tem corriqueiros. Então, assim... Eu brinco uma coisa e essa pergunta que você falou me fez lembrar aqui. Eu tenho uma prestação que eu faço que eu mostro um ecossistema de inovação nosso. Sabe o que é? Todos os principais eventos que a gente vai. E a maior parte das ideias que a gente traz para dentro da Assurant não estão dentro da Assurant. Estão em outros mercados.
Então, cara, a gente vai em eventos sobre automotivo, a gente vai em eventos sobre mercado digital, a gente vai sobre... Por que você está indo pro e-commerce? Cara, faz total sentido. A gente vai sempre no VTEX Day, no Meli Experience. Todos esses eventos trazem pra gente uma composição do algo do novo que a gente está olhando e a gente traz para dentro. Mas se eu pudesse resumir, a gente se aprofunda muito em estudo. Ninguém te tira isso. Se alguém tiver... E quem está indo para uma migração, né, uma transição de carreira de um técnico para um executivo, sempre vai ter aquele cara que eu falo do Smart Idea, que é o cara que quer te desconstruir no meio. Ele quer falar a última coisa para desconstruir. Como é que eu tenho tratado isso? Aí sim eu trago o meu lado técnico. Não é o palestrinha, mas aí sim eu trago o lado técnico, que aí ele não tem como te desconstruir, cara. Muito legal, cara. Hoje eu falei com o Luiz Pires, superintendente da Assurant, turma, e muito obrigado, cara. De verdade, isso foi uma baita aula. Muito cara, rápido. Foi muito rápido, baita energia, assim. Chama esse cara aqui para ser conselheiro, turma. Cara, gente boníssima, assim, inteligentíssimo. Chama um papo um bar também? Pro bar também tomar uma? Melhor. Eu não bebo, cara. Eu te acompanho na água. Tá bom. Boa. Obrigado. E, galera, assim, não é todo podcast que a gente tem caras desse nível aqui que, de fato, topam compartilhar, né, a experiência, trazem vários insights. Então, compartilhe, se inscrevam no canal aí para, de fato, né, o algoritmo encontrar outras pessoas que tenham vontade de aprender e, enfim, acompanhar executivos desse nível aqui. Obrigado. Um abraço, galera. Valeu, obrigado.